Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o Sermão do Monte. E hoje nós estamos no capítulo 7, veremos os versos número 7 até o número 12. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, porque leremos algumas passagens que teremos como base para o nosso estudo de hoje. Importante também nós orarmos ao bondoso Deus para que Ele nos oriente nesse estudo. E eu convido você a fazer isso comigo neste instante. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus, amém. Vamos então à nossa leitura que se encontra no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós veremos apenas alguns versículos. Veremos o versículo 7, 8 e o verso 12 também. A palavra de Deus nos diz o seguinte: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Essas são palavras de Jesus no Sermão do Monte. O reino de Deus era uma imagem central na pregação de Jesus. Ele sempre buscava uma forma de explicar o que era o reino de Deus. Em suas parábolas, ele usou diferentes figuras. Por exemplo, dizia que o reino era como um fazendeiro, ou então como uma semente. Dizia também que o reino era como um fermento, ou como um tesouro. Ou ainda dizia, ou também como um comerciante de pérolas. Ele também o comparava a uma rede de pesca, ou comparava a um empregador. Ainda comparava a um rei convidando as pessoas para uma festa de casamento. Ele ensinou que o reino de Deus é caracterizado por um conjunto de valores, princípios, atitudes e comportamentos que expressam a natureza e a vontade de Deus. Ensinou também que Deus deseja que o maior número de pessoas entre nesse reino e passem a viver se relacionando com ele e com os outros. E que esse relacionamento aconteça de acordo com o padrão e valores próprios do reino de Deus, os quais são diferentes daqueles reinos do mundo. Quais são alguns desses padrões e valores? Nos evangelhos, especialmente no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus nos dá elementos para poder respondermos a essa pergunta. Ele fala de diversos tópicos, dos quais destacamos. Ele fala em humildade espiritual. Há o versículo que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, lá em Mateus capítulo 5, verso 3. Ele fala em justiça, não apenas a justiça externa, mas a justiça do coração. Ele fala em amor radical, incluindo até amar os inimigos. Fala também em pureza e integridade. Ter um coração puro é falar palavras sinceras. Fala também em misericórdia e perdão, como reflexo do amor de Deus. Também fala sobre dependência de Deus, confiar na provisão do Pai Celeste. Jesus fala também sobre buscarmos as coisas do reino de forma prioritária ao afirmar lá em Mateus capítulo 6, verso 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Interessante que esses padrões e valores são diferentes daqueles dos reinos do mundo, dos reinos terrenos. O reino de Deus contrasta com esses reinos do mundo. No quadro que vamos ver a seguir, podemos enxergar, identificar alguns desses contrastes entre o reino de Deus e os reinos do mundo, quando observamos cada uma das colunas desse quadro. À esquerda, você tem as características ou os princípios do reino de Deus e à direita,
as características dos reinos do mundo. Então vejamos, logo na primeira linha, o que no reino de Deus, o que prevalece é a vontade e a natureza de Deus revelada em Cristo. Enquanto do lado direito, nos reinos do mundo, o que prevalece é a natureza humana caída, influenciada pelo pecado. À esquerda, no reino de Deus, vemos humildade e dependência de Deus. Na outra coluna, à direita, orgulho e autossuficiência. No reino de Deus, vemos amor sacrificial, serviço e perdão se contrapondo ao egoísmo, competição e vingança. De novo, no reino de Deus, à esquerda, vemos coração transformado versus, à direita, aparência externa e as leis humanas. À esquerda, no reino de Deus, vemos o reino de Deus em primeiro lugar e valores eternos contra sucesso, poder e bens materiais nos reinos do mundo. Reino de Deus, perdão, mansidão e oração pelos inimigos, enquanto que do outro lado da coluna dos reinos do mundo, vemos ódio, vingança, retaliação e autoproteção. No reino de Deus, filiação a Deus, espelhar-se em Cristo, enquanto que do outro reino, nos reinos do mundo, do outro lado, aparência, status, conquistas pessoais. No reino de Deus, interesse na glória de Deus e na vida eterna, enquanto nos reinos do mundo, satisfação pessoal e temporária. E, na última linha, guiados pelo Espírito Santo, através do novo nascimento ao aceitar Jesus como Salvador, se contrapondo aos reinos do mundo, que são as pessoas ou os cidadãos desses reinos, são guiados pela cultura, sociedade e desejos pessoais. Ser cidadão desse reino, um bom cidadão, requer alinhar-se com os padrões, princípios e valores desse reino, o reino de Deus. Porém, esse alinhamento não é simples e requer ajuda do Espírito Santo para vivenciá-lo. Jesus sabia que seria bem difícil qualquer um adotar os padrões do reino e, portanto, ensina aos discípulos o segredo para desenvolver e manter esses padrões. Por exemplo, em Mateus capítulo 7, verso 7, texto do nosso estudo de hoje, ele instrui os cidadãos do reino dizendo: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. No restante desse capítulo 7 de Mateus, ele aponta a dificuldade de entrar no reino de Deus, pois é um caminho estreito. Importante observar que entrar no reino de Deus e ser cidadão desse reino começa por aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Além disso, existem falsos profetas ao longo do caminho e muitos são propensos a se enganar sobre sua fé. Mas, voltando ao texto do estudo de hoje, o que exatamente os crentes devem pedir, devem buscar e em que porta eles devem bater? É o que tentaremos mostrar no próximo quadro. Quando Jesus fala em pedir, buscar e bater na porta, ele está falando de oração. Ele já havia abordado o tema oração antes, nesse Sermão do Monte, incluindo a conhecida oração do Pai Nosso, modelo de oração para o crente. O fato de Jesus voltar a repetir esse assunto mostra que oração é realmente algo importante para os cidadãos do reino. No entanto, vale observar que Jesus não diz sobre o que pedir, sobre o que buscar e em qual porta bater. Por causa disso, alguns consideram esse versículo como se fosse um cheque em branco. Esse conceito tem levado muitos a concluir que se pedirmos qualquer coisa tendo fé, seremos atendidos. E se não formos atendidos, é porque não tivemos fé suficiente. Essa conclusão é equivocada, porque desconsidera o fator vontade de Deus. Não há nada na Bíblia dizendo que Deus nos promete que seremos ricos, saudáveis e livres de problemas.
Podemos até ter respostas positivas sobre essas coisas, mas não há garantia de que isso acontecerá. O motivo é que você poderá ter toda a fé do mundo ao fazer um pedido, mas se o que você pedir não estiver de acordo com a vontade de Deus, a coisa não vai funcionar. O que a Bíblia nos diz é que se orarmos com fé, pedindo algo de acordo com a vontade de Deus, Ele nos responderá positivamente. Ou seja, só há garantia de resposta apenas se o pedido que fizermos estiver de acordo com a vontade de Deus. É o que diz lá em 1 João, capítulo 5, verso 14. O texto fala o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O texto está nos dizendo que se estivermos alinhados com a vontade de Deus, teremos resposta do Pai Celeste. Mas como saber qual é a vontade de Deus e fazer o pedido certo? Em João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 7, Jesus nos dá a chave, nos dá a resposta para essa pergunta. Ele diz: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Esse versículo nos indica que para orarmos de forma eficaz, devemos discernir a vontade de Deus. É fato que há mais de uma forma de buscar a vontade de Deus, mas orar sistematicamente e estudar a Bíblia, colocando em prática o que ela diz, é uma das maneiras mais eficazes de conhecer a vontade de Deus. Muita gente se preocupa com a vontade desconhecida de Deus, apesar de já conhecer algo da vontade dele. Um desdobramento prático para alguém poder saber a vontade desconhecida de Deus é começar a fazer a vontade que já conhece. Por exemplo, orar, ler a Bíblia e estudar a palavra de Deus é uma das vontades conhecidas de Deus. Os relatos bíblicos daqueles que vieram a conhecer revelações de Deus mostram que essas pessoas tiveram novas orientações do Senhor quanto à sua vontade, à medida que fizeram aquilo que Deus já havia revelado a elas. Isso acontece porque a revelação da vontade de Deus costuma ser progressiva. No próximo quadro, uma pergunta: por que temos que ser persistentes na oração? Se o problema for complicado, a oração precisará ser especialmente persistente. É por isso que Jesus fala sobre isso em nosso texto de hoje, lá em Mateus 7, versos 7 e 8. Ele diz o seguinte: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Segundo comentaristas, o original grego desses versículos usa palavras que têm o sentido de fazer essas coisas de forma continuada ou persistente. Uma coisa é orar ocasionalmente para pedir para resolver um problema. Outra é orar persistentemente na busca de uma solução. É o caso aqui. Mas note que persistir sem estar de acordo com a vontade de Deus não funciona. O que funciona é orar com persistência, dentro da vontade dele. Além disso, é importante fazer com que a vontade de Deus seja a nossa para orarmos com coração. Se passarmos a assumir a vontade de Deus como sendo também a nossa vontade, passaremos a poder orar de todo o nosso coração. E isso nos permitirá estarmos perto de Deus, porque ele diz lá em Jeremias, capítulo 29, 13, o seguinte: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Deus está procurando pessoas assim, que o busquem de todo o coração com persistência. Deus estabelece essa forma da pessoa interagir com ele
porque ele sabe que quem o procura dessa maneira se aproximará dele e com isso será abençoado e bem-aventurado. Nossa oração persistente deverá estar sustentada por uma fé genuína. Mas como isso acontece? Para que nossa oração seja persistente e possa nos levar a receber respostas de Deus, ela precisará estar acompanhada pela nossa fé, que, por sua vez, precisará manter-se fortalecida. É o que veremos no próximo quadro. O que é importante na fé não é o tamanho dela, mas sim a sua qualidade. Isso fica claro quando, em Lucas capítulo 17, verso 5, os discípulos de Jesus pedem a ele para lhes aumentar a fé. O curioso, porém, é que nesse caso, Jesus não lhes atende, mas ao contrário, ele lhes disse que ter uma fé minúscula como um grão de mostarda lhes permitiria realizar grandes coisas. A Bíblia nos ensina que nossa fé precisa ser exercitada e fortalecida. O texto de Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2, ilustra esse princípio, quando considera a figura de um atleta que corre uma corrida com perseverança. Da mesma forma que o atleta treina e exercita o físico para correr, precisamos treinar e exercitar a nossa fé. Um atleta não ganhará a medalha em uma corrida sem que antes treine muito. Se não estivermos muito bem treinados em nossa fé, dificilmente poderemos usá-la para remover montanhas de dificuldades, de uma hora para outra. É senso comum que maturidade e crescimento físico requerem tempo e exercício para serem desenvolvidos, não é verdade? Isso também ocorre no processo de fortalecimento da fé, que precisa ser exercitada. Ou seja, o importante é buscarmos fortalecer nossa fé. Mas como fazer isso? Destacamos a seguir 3 maneiras de fortalecermos a nossa fé. A primeira maneira é que a fé se fortalece à medida que vivermos na palavra de Deus. Romanos capítulo 10, 17 diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Uma forma de fazer isso é identificarmos na Bíblia fatos que mostram Deus cumprindo promessas e agindo em favor daqueles que o temem. O estudo da Bíblia de forma habitual nos levará a orarmos com mais fé. Uma pessoa fraca no conhecimento da palavra de Deus tende a ser fraca na fé. Segunda maneira de fortalecermos nossa fé. Nossa fé se fortalece quando andamos com pessoas de fé. Provérbios capítulo 13, verso 20 diz que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Quando caminhamos com outras pessoas que levam a sério sua fé, utilizando-a constantemente em seus desafios, a nossa fé se fortalece. Por outro lado, se andamos com quem não leva Deus a sério ou se mantém desobedecendo a palavra de Deus, isso poderá enfraquecer nossa fé, afetando nossa condição de termos nossas respostas. Terceira maneira de fortalecermos nossa fé. A fé se fortalece quando somos generosos com os outros. Dentro desse contexto de oração, Jesus nos diz em Mateus capítulo 7, verso 12: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Nossa fé poderá ser fortalecida à medida que tratarmos os outros não por interesse, mas com amor, assim como o Pai Celeste nos ama. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. Vimos que esse texto se refere à oração. Para recebermos o que pedimos e encontrarmos o que buscamos, precisamos fazer tudo isso de acordo com a vontade de Deus. Vimos também que precisamos ter persistência e exercitarmos nossa fé, para que possamos ter nossas orações respondidas. A fé da qual estamos falando é a fé bíblica, viva, a fé genuína. Ela se manifesta em ações concretas referentes às coisas de Deus, e não apenas ao dizer
tenho fé que o meu time vai ganhar. Tiago, no capítulo 2, verso 17, chama a nossa atenção quando diz que a fé sem obras é morta. Com isso, ele nos convida a pensarmos sobre a natureza da fé cristã. Para ele, a fé não é apenas acreditar intelectualmente em algo, mas ter uma experiência viva que se manifesta em ações concretas. Se não existirem ações concretas, a fé estará morta. Ao vivermos uma vida de fé, estamos não apenas crendo em Deus, mas estaremos também demonstrando nosso amor por Ele e pelo próximo. Amor ao próximo, o amor ágape, não é um sentimento, mas sim fazer o que o outro precisa. Apenas ter pena de alguém não é amor ao próximo. Pode ser empatia, mas não é amor ao próximo. Esse tipo de amor, amor ao próximo, requer agirmos. Da mesma forma, a fé bíblica genuína, ela não é estática, mas sim é uma fé ativa, uma fé dinâmica. Ela impulsiona o cristão a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, produzindo frutos de boas obras. A ausência de obras pode indicar uma fé que não transformou a vida da pessoa. Uma árvore frutífera que não produz frutos poderá estar seca ou até mesmo morta. Da mesma forma, uma fé que não produz frutos de boas obras pode ser vista como uma fé morta. Vale notar que Tiago 2, no verso 17, que mencionamos há pouco, não está dizendo que somos salvos pelas obras. A salvação é um presente de Deus recebido pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Fé genuína vai além da crença intelectual e gera transformação na vida da pessoa. Tiago nos alerta para o tipo de fé que se limita apenas à crença intelectual, sem que haja transformação na vida do crente. O que aprendemos da palavra de Deus é que toda fé genuína gera algum tipo de boas obras, mas nem sempre boas obras serão prova de haver fé bíblica. O motivo é que existem pessoas que fazem boas obras para supostamente obter salvação, perdão de pecados e bênçãos. Essa fé não é a fé bíblica. Quando a fé for genuína, as obras decorrentes dela serão evidência de fé bíblica à medida em que eles mostrarem, ou elas, as ações, mostrarem que fé não é apenas uma teoria, mas uma realidade prática em nossa vida. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Qual o papel que a fé tem tido em sua vida? Ela tem levado você a alguma mudança de atitude em relação a Deus, aos outros e a você mesmo? Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha gostado do estudo. Se você gostou, fale dele para os seus amigos. No próximo quadro, você vê o panorama dessa série sobre o Sermão do Monte. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!